Pessoal, o governo publicou nesta terça-feira uma portaria com regras para a execução de emendas impositivas. Eu já quero conversar aqui com a Janaína Camelo, que vai trazer os detalhes para a gente agora. Ô, Janaína, e essa medida vale para aquelas obras que já estão em execução, para aquilo que já está em andamento. Conta tudo para a gente agora, bem-vinda. Exatamente, Evandro. Boa tarde a todos que nos assistem. É uma regulamentação que foi publicada nessa portaria hoje, né, estabelecendo que a execução de emendas impositivas, as emendas que estão aí suspensas, né, por enquanto, até que atendam a critérios aí definidos pelo Supremo Tribunal Federal, essa execução, essa liberação desse dinheiro só pode ser usado exatamente em obras já iniciadas. É proibido, está proibido, segundo esse regulamento, fica proibido o repasse desses valores para obras que estão paralisadas, não pode estar paralisadas, ela precisa estar em andamento, ou obras também que não foram iniciadas, ou seja, que já tem um processo ali, um projeto também, né, já assinado, documentado, mas que ainda não foi iniciada. Então, para isso, realmente o dinheiro não pode ser aplicado, somente em obras aí que estão em andamento. Então, é uma portaria que foi publicada hoje no Diário Oficial da União e tem a assinatura de 5 ministros do governo Lula, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, a ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, o ministro da Controladoria Geral da União, que é o Vinícius Marques de Carvalho, e também o ministro Alexandre Padilha, que é o ministro aí da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, que é a secretaria que autoriza, né, o repasse das emendas parlamentares. Então, só lembrando que isso atende àquilo que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, mas num acordo também consensual ali, né, entre Executivo e Legislativo, de que o repasse dessas emendas parlamentares tem que atender aí exclusivamente a critérios de transparência e de rastreabilidade sobre esses recursos, né, sobre o destino desses recursos. Então, essa portaria também estabeleceu o seguinte, que a execução das emendas, essas emendas sobre as obras já iniciadas, né, elas devem estar registradas no sistema SIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, para assegurar aí essa questão aí da transparência, isso enquanto o portal da transparência ainda não for reformulado, né? Porque uma das decisões aí desse acordo do Supremo com o Congresso, com o Palácio do Planalto, é que a Controladoria Geral da União apresente aí em 30 dias um projeto para a reformulação do portal da transparência, que é aquele portal aí do governo federal onde o cidadão tem acesso a toda a gestão pública, a gestão dos recursos do dinheiro público, e mais além desses 30 dias, 90 dias aí para que esse portal esteja todo reformulado aí, onde possam constar todas as informações de emendas parlamentares, dos deputados e senadores que estão indicando esse valor, para quais projetos esses valores estão sendo destinados. Evandro, é com você. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. A gente conversa aqui no nosso 3 em 1, já vou jogar aqui para o nosso debate. Agora, olha que interessante, né? Um dos temas aqui do nosso 3 em 1 é a questão da redução da alta do IPCA de 30% para 0,19% entre julho e agosto. Então, era 0,30%, caiu para 0,19%. E aí eu recebi uma mensagem aqui já de algumas pessoas questionando. A Rosângela Mello mandou assim para mim: os alimentos não caíram de preço, não. O alho custa R$ 47,90. É verdade, Rosângela. E daqui a pouco, para você e para as outras pessoas que nos acompanham, a gente vai explicar por que, segundo os dados, há essa redução, mas o sentimento das pessoas é de que tudo continua caro, de que está difícil ter acesso a muitos dos alimentos, mesmo eles sendo os responsáveis por essa leve queda na alta aí do IPCA entre julho e agosto. É daqui a pouquinho. Mas eu quero falar com vocês agora sobre as emendas e sobre essa manobra feita pelo governo para então liberar as emendas impositivas para aquelas obras que estão em execução. O Zé Maria Trindade já está conosco também ao vivo. Muito boa tarde, Zé. E eu quero ouvir de você como que você avalia esse movimento que é adotado pelo governo, então, depois de todo aquele impasse envolvendo os poderes, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Terça cinzenta por aqui, muito boa tarde. Eu ontem perguntei para um líder importante no Congresso Nacional sobre essas emendas, né? Se iriam ter redução de valor e tal. Ele respondeu assim, ou seja, vai ficar o seguinte, vai mudar para ficar tudo igual. Os deputados e senadores não vão perder nenhum centavo, vão fazer pequenas mudanças. E o governo está colaborando com isso.
Ontem, na reunião do presidente Lula com os líderes no Congresso Nacional, foi uma reunião grande com vários líderes, e eles vieram aqui só para isso, porque não havia necessidade de presença aqui em Brasília. E ficou muito claro, os líderes disseram ao presidente Lula, olha, nós, governistas, estamos ao lado da oposição, ou seja, é preciso manter as emendas parlamentares. Esse gostinho de distribuir dinheiro é muito bom, eles não vão ficar sem mesmo. A impressão geral é de que fazer um acerto para ficar tudo igual, com pequenas mudanças. É preciso, no mínimo, transparência, né? E a suspensão determinada pelo Supremo das emendas parlamentares excetuam, né, colocam como exceção as que estão com obras em andamento. Não pode paralisar uma obra pública porque fica muito mais caro retomar e mesmo a manutenção. Uma vez, um construtor me disse, olha, vamos parar a obra, é um palavrão que não deve nunca ser proferido, porque significa demitir funcionário, trancar a obra, manutenção de gastos, a retomada é complicada, então está certo. A decisão do Supremo foi não interromper obras em andamento e esta é a providência do governo. Está claro que o governo não conseguiu reduzir as emendas parlamentares de maneira nenhuma e agora é jogar junto. Exatamente. O que você acha, Piperno? Eu acho que, uma vez concedido qualquer tipo de vantagem, eu sempre repito isso aqui, não vai tirar nunca mais. Uhum. A questão é estancar a sangria daqui para frente. O Zé cita a frase aí enfim, é preciso que as coisas mudem, enfim, as coisas não mudam nunca, né? Me lembra a famosa frase aí do romance O Leopardo, né? Il Gattopardo, lá do Lampedusa, né? Preciso que as coisas mudem para que tudo continue sempre igual. É o que os deputados continuam fazendo agora. Então, vejam, eles continuam querendo dinheiro e vão encontrar subterfúgios para isso, e o governo não tem uma base orgânica para barrar esse tipo de coisa, até porque também boa parte da base do governo adora o dinheiro que pinga lá, né? Agora, o que o governo talvez consiga fazer é protelar e melhorar a rastreabilidade desse dinheiro. Então, quando se menciona essa história de obras em andamento, eu acho isso muito positivo. Por quê? Porque a obra em andamento, a gente não sabe, às vezes ela tem já 30%, 40%, 70%, né, da sua conclusão, e aí, por exemplo, a empreiteira ela vai ganhar menos. Então o deputado já fica, puxa vida, né? Mas, enfim, sabe como é que é, né? Eu gosto de pegar a obra lá do zerinho, né? Pegar, né, a obra bem do comecinho, né? Ou então, a obra que está paralisada, ela também não serve, porque aí alguém vai ter que, às vezes, fazer uma outra licitação e demora muito para o dinheiro chegar. Então, é claro que essa história de carimbar o dinheiro para a obra em andamento é, sim, uma maneira de identificar melhor o destino disso e também de ir soltando a conta-gotas, porque aí já não tem mais a necessidade de dar o dinheiro para a obra inteira, né? Fala, Gani. Olha, de fato, as emendas parlamentares não vão ser reduzidas. Nesse sentido, foi uma vitória do Congresso Nacional. Outro ponto que colocar mais transparência, colocar ali diretrizes de que a emenda deve ir para obras que estão em andamento também não é garantia de que isso vai ser cumprido. Mas uma pergunta, vocês acham que as emendas tinham que ser reduzidas? Eu acho que sim. Metade do orçamento com o Congresso é muita coisa. Olha, eu acho que é um pouco exagerado. O tamanho dessa redução, a magnitude dessa redução, eu acho que é passível de discussão. Agora, o grande problema é a falta de transparência, né? Eu não vejo tanto problema, Evandro. Se a gente for pensar na emenda em si, olhar pela teoria da emenda e não pela forma como ela é executada, mas pela teoria da emenda, o objetivo é fazer com que ela chegue às bases, ela chegue às cidades, aos municípios, aqueles projetos que são importantes ali, às questões locais. A maneira é a forma como isso está sendo feito, né? Perfeito, né? Não tem transparência nenhuma, principalmente nas emendas de comissão e nas emendas PIX que estão dentro das emendas individuais impositivas e que estão chegando a quase
metade do valor das emendas impositivas. Emendas impositivas representam 25 bilhões de reais. Está chegando a quase 12, Evandro. É muita coisa. Sem rastreabilidade, se a gente pegar as emendas de comissão, esse ano quase 16 bi, a gente está falando quase de 28 bilhões de reais, onde não há transparência, né? Então, isso é muito grave. Agora, o que o governo tenta fazer? Daqui não conseguiu reduzir as emendas, vamos tentar, pelo menos, canalizar as emendas para aquelas obras do PAC, para aquelas obras do governo federal, que foi uma tentativa num acordo costurado no ano passado, e o governo não conseguiu. Quer dizer, eu vou liberar as emendas, mas você, deputado, senador, canalize essas emendas para as obras do PAC. Evidentemente que não houve o cumprimento dessa regra e continuou aí a liberdade por parte dos parlamentares. Eu vejo que agora o que o governo tenta fazer com essa portaria, com essa diretriz embasada pelo Supremo Tribunal Federal, é que, pelo menos, dado que não dá para reduzir a emenda, vamos colocar essa emenda e fazer voltar para obras do governo federal. Fala, Segré. Eu continuo, primeiro, fico com inveja de vocês que conseguem falar a ação de executar, que eu não consigo. Execução. Execução. Não, tá, deixa por aí. Não precisamos falar sobre isso. A gente pula, não sai mesmo, cara. 42 anos aqui no Brasil, não consigo falar essa palavra. Meu Deus, tá, mas não foi de propósito, não. Ficou bom, ficou bem. Eu até vou legal a pronúncia dessa palavra. Ficou legal? Aí vai ter depois um cortezinho. O outro lá em Brasília. Execução. Chega. Tá bom, chega. A ação de executar. Deixa eu sair um pouco para tomar ação uma de água. executar. Por isso, quando eu tenho que falar isso, eu peço ajuda para meu amigo Alan Gani, porque não sai. A ação de executar. Mas vamos lá, eu sou contra esse negócio das emendas e vou justificar, já disse aqui por quê. Porque é uma maneira de uma concorrência errada do ponto de vista de quem está aí e tem a possibilidade de soltar dinheiro para quem quer entrar na política e não tem essa vantagem. E por outro lado, deveria ter uma maneira em que os deputados, senadores, consigam sugerir até, Evandro, dizendo, eu gostaria de atender essa cidade por esse motivo, que não pode ser eleitoreiro, tem que ser social, tem que ser econômico, mas não eleitoreiro. E aí teria que ter algum comitê, alguma comissão que seja, inclusive, incluído o contribuinte, porque, em definitiva, o deputado, o senador, está mandando dinheiro que é nosso. Qual é o atributo que ele pode ter que eu não posso ter? Eu não tenho como cidadão dizer, vamos ajudar aquela escola, sei lá. E uma coisa que pego sempre o gancho do Piperno, e ele está certo, não deveria ser enviado dinheiro para uma obra nova quando tem uma obra que ainda não está finalizada. Não são dezenas, não são centenas, são milhares de obras. E uma obra não acabada é uma obra de dinheiro jogado no lixo. E não tem responsabilidade nenhuma. Alguém colocou essa obra junto com a empreiteira, parou o negócio, mas a empreiteira já recebeu o que era, pelo menos até esse momento, ou recebeu por mais do que fez, e é dinheiro público, é dinheiro que está faltando para outras questões. Então, sou contra a emenda, mas agora não vai conseguir de jeito nenhum tirar essa emenda, mas de forma, me parece que deveria ser formulado de outra forma, não do jeito que está. Fazendo um cálculo simples. 5.568 cidades, 513 deputados. Estamos falando de cada um tem um pouco mais de 10 cidades para atender. Mas eles mandam somente para aquela que repercute no cálculo eleitoral. É desigual. Ótima execução de comentário, viu, Gustavo Segré? Muito obrigado pela... Só o Piperno que não deu risada. Acho que o Piperno estava muito concentrado, ele não riu. Mas eu não falei dele. Não. Eu concordo plenamente com esse princípio aí. Quer dizer... Fale. Oi? Pode falar. Não, claro, porque, veja, uma das formas de se tentar, de certa forma, reduzir esse desperdício de recurso público é exatamente acabar o que está feito, porque o que está paralisado, às vezes você tem que relicitar. Primeiro que fica lá um tempão exposto a chuva, a sol, se deteriorando e tal, e depois eu tenho que fazer uma outra licitação. É o que acontece, por exemplo, com a história aqui em São Paulo do monotrilho que sai lá do aeroporto de Congonhas. E eu já li o governador falando sobre isso, não é culpa desse governador, não, é um negócio
negócio que já era para ter ficado pronto em 2014. Só que agora a empreiteira que tinha a obra desistiu, entregou, porque não acabava nunca, né? Enfim, secou lá a fonte, aquela coisa toda. Então a obra está parada. Ora, o que você vai fazer com uma obra que já tem mais da metade pronta? Tem que terminar. Só que para terminar tem que fazer uma outra licitação. Olha só o desperdício de dinheiro público com isso aí. Bom, eu quero falar de um outro tema aqui também e mandar um abraço para quem nos acompanha. O pessoal está participando bastante aqui nas redes sociais. A Silvana Ribeiro mandou para mim: a quinta série baixou no Cine. Já se recuperou, produção? Um abraço para você, viu, Silvana? Obrigado pela companhia de sempre. É que o Segre, às vezes, ele apronta umas aqui inesperadas. E aí a gente, né, a quinta série não nos deixa.